Fala galera, aqui é o Dom e hoje a gente vai para mais um episódio no nosso podcast Crimecast. Aqui nesse podcast a gente vai falar sempre sobre casos de crimes reais que ficaram famosos no Brasil e no mundo. E hoje a gente vai contar o primeiro caso brasileiro aqui no Crimecast, que é o chocante assassinato da atriz Daniela Pérez. Antes de tudo, eu quero sempre, como eu faço aí em todo episódio, agradecer a quem tem ouvido o Crimecast, a quem tem acompanhado aí, e quero aqui mais uma vez pedir a quem ainda não está seguindo o Instagram do Crimecast, e eu queria pedir, que você pudesse me dar essa força aí seguindo e compartilhando o Instagram do Crimecast, que é Crimecast_podcast. Você encontra fácil lá no Instagram, quando você procura, porque ele tem a mesma arte aqui do podcast, essa imagem é a mesma que tem lá no Instagram. Então eu peço a vocês, e seria muito importante, muito bom para mim, vai me ajudar muito se vocês começarem a seguir o Instagram do Crimecast e compartilhar, além também de compartilhar os episódios aí de acordo com a sua plataforma preferida, aquela plataforma, aquele aplicativo que você usa para ouvir podcast, tá? Então, amigos, o caso de hoje é um caso já que aconteceu há 30 anos atrás e que chocou o Brasil no ano de 1992, Vai fazer 30 anos aí no final de 2022, mas já tem aí todo esse tempo o assassinato da atriz Daniela Pérez, que praticamente parou o Brasil ali no finalzinho de dezembro, e a gente vai começar a contar esse caso. E para as pessoas, se é que tem alguém que tenha alguém que nunca ouviu falar do caso, mas se você é daqueles que já ouviu, é interessante você ouvir, porque aqui se trata de um novo material, com novos relatos, com o objetivo de se contar a história real dos acontecimentos e do caso, segundo a Glória Pérez, mãe da atriz Daniela Pérez. Se você ouviu muito pouco, não lembra, ouviu já faz muito tempo, não lembra muito bem, você vai aqui pegar todas as informações novamente, e vai ouvir essa história sobre o caso aí com vários detalhes. A gente começa a contar hoje como a história tem aí vários aspectos, várias informações, eu não vou conseguir fazer em um episódio só. E a gente começa hoje com a primeira parte, contando o caso desde o início, e conforme a gente for gravando aí, eu vou dizer para vocês se ele vai ter 2 partes ou se vai ter 3 partes. Então vai ficar muito por conta do tempo de cada episódio para eu decidir isso daí, tá? Então é isso, galera. Hoje a gente vai falar sobre o chocante assassinato da atriz Daniela Pérez. A Glória Pérez, mãe de Daniela Pérez, ela inicia falando o seguinte: ela diz que sempre quis contar essa história, que sempre quis que a verdade do processo aparecesse. 28 de dezembro de 1992. Daniela some após gravação da novela e seu corpo é encontrado no matagal no mesmo dia, no Recreio dos Bandeirantes. Então agora, amigos, a gente vai contar aquele dia, com relatos da mãe da Daniela Pérez e do esposo da Daniela Pérez, de amigos, de colegas de trabalho, um pouco de como era a relação deles com a Daniela Pérez, de quem era a Daniela Pérez
e aquele dia em si, né, o dia do assassinato, como que cada um lembra do que ocorreu naquele dia. Glória Pérez diz que o ano de 1992 parecia ser um ano mágico para a família, né, pois muitas coisas estavam dando certo. Primeiro, que o Rodrigo, irmão da Daniela, tinha entrado para a faculdade. Em segundo, a Dani, né, era como a Glória chamava carinhosamente a Daniela Pérez. A Dani estava muito bem na carreira. Em terceiro, ela mesma, né, a Glória Pérez disse que tinha voltado para a Globo e estava fazendo a primeira novela solo dela, né, como autora, no horário das 9 da noite. Então, a Glória Pérez disse que ali muitas coisas boas estavam acontecendo naquele ano de 1992, onde ela havia voltado para a Globo, estava escrevendo, né, era autora de uma novela das 9. O nome da novela é De Corpo e Alma, onde a Daniela era atriz e fazia a personagem Yasmin. Só que aí a Glória Pérez diz que de repente tudo explodiu, tudo desmoronou. O irmão Rodrigo Pérez diz que eles tiveram uma infância muito feliz e de que se lembra que sempre foram muito unidos. Nilson Raman, um amigo de Glória Pérez, diz que a Daniela gostava muito de dançar. Diz que sempre que chegava no apartamento da família e ouvia música, era porque com certeza a Dani estava em casa. A prima Bárbara Ferrante diz que Dani estava num ótimo momento da vida, né? Que estava apaixonada e era uma pessoa que se sentia livre e independente, sonhando inclusive em ter filhos. E a Glória Pérez relata que no ano de 1992 eles tinham muitos desafios e esses desafios foram sendo vencidos um a um. Agora tudo estava dando certo, que então veio aquele dia 28 de dezembro e literalmente os atropelou e passou por cima de toda a família. Glória Pérez fala também que algo que a impressiona muito até hoje é que foi um dia que começou completamente trivial, como todos os outros dias, né? Ela fica ali lembrando daquele fatídico dia 28 de dezembro de 92. Ela diz que esses dias, né, esses dias que mudam completamente a sua vida e jogam a sua vida num precipício, deveriam te dar algum sinal, algum aviso. O dia 28 de dezembro. Glória diz que naquele dia acordou cedo e, como já era perto do fim do ano, precisava adiantar alguns capítulos da novela para poder ficar despreocupada e curtir as festas de fim de ano. O ator viúvo de Daniela, Raul Gazola, diz que naquele dia lembra de acordarem, tomarem um café da manhã, namorarem um pouco, né, pois eram um casal jovem, e que eles gravavam ela nos estúdios Taikon e ele no Projac. Então saíram juntos, né? Porque gravava de manhã até a tarde e à noite eles ensaiavam uma peça sobre dança, né? E essa peça, né, onde eles dançavam era justamente um projeto ali para mostrar todo o talento da Daniela dançando em vários estilos de dança. A Glória Pérez diz que lembra que Dani chegou para o almoço com Marcela, né, uma amiga produtora da peça, e diz que não almoçou com elas por conta dos capítulos da novela que ela precisava adiantar. A amiga Marcela diz que foram até a casa da Glória para buscar um dinheiro que seria para a compra de um carro para Daniela Pérez. Glória diz que dá esse dinheiro na mão da Daniela e volta para o seu trabalho de escrever, né, e adiantar os capítulos. E a Glória lembra, né, que ela estava muito feliz, né, por adquirir o carro. E então ela sai e vai embora
com a amiga Marcela. Glória lamenta muito o fato de não ter levantado e ter ido almoçar com ela. Deixou escapar, talvez ali, um último momento de estar com a filha. Marcela diz que elas saíram, né, porque tinham que levar o carro num mecânico, porque a ventoinha do carro estava fazendo barulho, né? E Marcela diz que ela ligou para ela depois, dizendo que o mecânico já tinha consertado a ventoinha. Então, a própria Marcela diz que elas encontraram um mecânico, só que a Daniela foi só até ao encontro desse mecânico e ela ligou para a Marcela depois dizendo que o mecânico já tinha consertado a tal peça, né, que era a ventoinha do carro. Sandra Regina, coreógrafa e pesquisadora da novela, diz que lá pelas 18 horas a Daniela ligou para ela e a Sandra pergunta, né, se ela já tinha resolvido a compra do carro. E a Daniela responde que não tinha dado tempo e que ia para casa. Sandra fala que estava preocupada, né, que ficava preocupada com ela, porque ela estava com aquela quantia em dinheiro, né, dinheiro vivo, e ainda mais, eram dólares, né, uma quantia em torno de 6 mil dólares. A Daniela disse que não tinha, né? Como ela respondeu, disse que não tinha dado tempo, mas que ia direto para casa. A jornalista Glória Maria diz que a novela das 8 era vista por todo o país, né? E que o sucesso era tanto das novelas desse horário que em semanas finais das novelas o país praticamente parava. E a novela de Corpo e Alma, ela era a terceira novela da Daniela Pérez, né? E ela estava fazendo muito sucesso, né? Ela fazia o papel de Yasmin, né? E que era um dos personagens principais da novela, e é tipo como se ela tivesse no momento ali de ápice, né? De estourar como atriz. E o Guilherme de Pádua era colega de trabalho da Dani, ele fazia parte da novela e fazia um par amoroso com a Daniela Pérez. O Guilherme de Pádua, né, ele é mineiro, começou a carreira no teatro em 87 e havia chegado no Rio há apenas 3 anos. E a Glória Pérez diz que quando o personagem Bira, que era o personagem que o Guilherme de Pádua fazia, chega perto da personagem Yasmin, que era a personagem da Daniela, ele ganhou muita visibilidade, né? Por conta do sucesso que a personagem da Daniela Pérez estava fazendo. E a Glória diz, né, que ele começou a sair em capas de revistas, né, por conta disso. Começou a ser chamado muito para bailes de debutantes. E, enfim, ele passou a ser muito requisitado e ter bastante visibilidade. O Raul Gazola, ele volta, né, a falar do dia do assassinato. Ele diz que naquele dia ele veio, passou em frente onde Daniela gravava, né? E viu que não tinha mais nenhum carro no estacionamento, né? E aí ele imaginou, ó, a Dani já foi para casa. E aí ele continua, ele diz que chega em casa, mas a Dani não estava lá. E aí ele aguarda mais um pouco e nada da Daniela. Ele aguarda ali mais uns 10 minutos e nada. E aí ele acha que aconteceu algo com o carro, né? Furou um pneu, talvez. Ele disse que era um caminho reto, então ele não entende porque ela não tinha chegado e decide sair para ver se a encontra, né? Ele sai na moto, sai, faz todos os caminhos ali, porque na versão dele ele disse que tinha um caminho que era o caminho que geralmente se fazia dos estúdios onde ela gravava até a casa deles, o apartamento deles, e tinha um caminho pela praia. Então ele diz que faz os dois caminhos, né? Vai por um caminho, volta pelo outro, dá ali algumas voltas e nada, não acha nada. E aí ele então decide ir direto para o ensaio, né? Que eles faziam à noite,
Quando chega lá, ele vê que ela também não está no ensaio. E aí, nesse momento, ele vai e liga para a Marcela, né, a produtora da peça, que era a amiga que tinha ido com ela na hora do almoço na casa da Glória Pérez. A Marcela liga e diz que fazia mais ou menos 20 minutos que a Daniele tinha ligado para ela, dizendo que tinha acabado a gravação, né? Que estava indo para casa encontrar com ele lá no apartamento deles. E o Raul então responde a Marcela que a Dani não tinha chegado em casa. O Rodrigo, irmão da Daniela, diz que por volta das 9 da noite ligam perguntando pela Dani, né, o pessoal lá onde ela fazia a peça. E aí o Rodrigo diz que começou a ficar um pouco preocupado, né, porque ninguém conseguia localizar a Dani, né, cadê a Dani, onde está a Dani? E o tempo foi passando e a preocupação só aumentando. A Glória diz que lembra de ouvir o Raul chegando no apartamento, falando alto, né, e ele dizia o seguinte: Glória, aconteceu alguma coisa, a Dani não chegou no ensaio. E o Raul diz, né, que a Daniela nunca sumia assim, né, sem dar satisfação e tal, né, sem ninguém saber onde ela estava. E a Glória diz que era uma época de muitos sequestros no Rio de Janeiro, né, então ela já fica com medo pensando nisso, né, será se a Dani foi sequestrada? E aí há também aqui um relato de Saulo Ferrante. O Saulo Ferrante, ele é médico, tio da Daniela, e ele diz que mais ou menos assim umas 10h30 da noite já, né, ele recebe uma ligação do pai dizendo que a Dani ainda não tinha dado notícias. E aí ele diz que ali ele ficou realmente muito preocupado e foi para a casa da família. O ator Eric Johnson, né, amigo da Daniela, ele diz que recebe também a ligação da Glória. A Glória pergunta se ele sabia onde ela poderia estar e ele responde que não, pois não tinha gravado com ela naquele dia. Um outro relato aqui daquele dia é da atriz Cláudia Raia, né? Ela era amiga do Raul Gazola. Ela diz que vocês sabem que a Cláudia Raia ela também é dançarina, bailarina, e ela diz que um bailarino não ir ao ensaio era muito raro, né? Porque geralmente os bailarinos eles têm essa disciplina, né? De não faltar, né? Aos ensaios e tal. E se um deles faltava e não dava satisfação, com toda certeza algo sério teria acontecido. E aí a Glória diz que ficou pensando, né, nas possibilidades, o que poderia ter acontecido, e ela diz que ela imaginou de talvez ter tido uma cena extra, né, naquele dia de gravação. Talvez ela tivesse saído mais tarde porque estava gravando cenas extras para a novela. E aí ela liga para o diretor, né, e o diretor responde que não teve nenhuma gravação, não teve nada de gravação de cena extra, mas que ele lembra de ter visto na saída a Daniela, o Guilherme de Pádua e a atriz Marilu Bueno. A Glória vai, então ela liga para a Marilu. Ela fica tentando ali, mas diz que ninguém a atendeu. E o Raul diz, não, eu já vi ela comentando que à noite ela diminui bastante o volume do telefone para não ser incomodada. Então naquela época, amigos, a gente hoje todo mundo é acostumado a ter, cada um ter seu celular, seu smartphone, naquela época só tinha telefone fixo, né? Então a Glória tenta, né, liga várias vezes. O Raul diz isso para ela, que talvez ela não tivesse ouvindo o toque, porque geralmente à noite baixava o toque do aparelho de telefone fixo, e aí ele decide ir à casa da Marilu Bueno. Então ele pega o carro, vai até a casa dela, da Marilu. Ele chega e pergunta, né, se ela tinha visto a Daniela Pérez. A Marilu responde o seguinte, que ao sair, ela pensou até em pegar uma carona com a Daniela,
né? Mas só que ela viu a Dani no estacionamento ao lado do Guilherme de Pádua, e tinha umas crianças que iam ainda tirar umas fotos com eles, né? Vocês lembram que eles estavam ali na novela como personagens principais, então tinham fãs, né? Até o próprio diretor da novela disse que geralmente acontecia isso daí, não era nada incomum, né? Era comum de vir fãs, né? E crianças que queriam tirar fotos ali com os artistas. E aí a Glória, né? Sem nenhuma informação ainda, ela pega o telefone do Guilherme de Pádua, liga e quem atende é uma mulher e chama ele. E a Glória diz que explica, né, tudo para ele, tal, a situação, que a Dani não chegou em casa. E aí ela diz que ele que ele respondeu o seguinte, depois dela explicar toda a situação, ele responde o seguinte: vai ver que ela foi ver uma amiga, Glória. E aí a Glória responde assim: que amiga? Ela falou para você que ia ver uma amiga? E aí ele diz, né, não, mas ela pode ter ido ver uma amiga, né, alguém. E acaba dizendo que ao sair, a Daniela estava tirando fotos com um grupo de fãs. Então, se só para a gente entender essa situação aqui, a Glória liga por último para o Guilherme de Pádua e fala tudo, explica tudo. E do nada ele já diz assim: olha, vai ver, ela foi ver uma amiga, né? Ela diz até, ela até comenta que acha estranho aquela resposta de pronto dele, né? E aí ela pergunta, mas amiga, como assim? Ela falou que ia ver uma amiga, ela pede mais explicações, querendo alguma informação ali, angustiada já, obviamente. E ele diz, não, vai ver, ela foi na casa de alguém, né, na casa de uma amiga, e diz que viu, quando saiu, ela com um grupo de fãs. Então é essa informação que fica na cabeça da Glória Pérez. O ex-delegado Antônio Serrano, ele disse que tinha passado na delegacia, e essa delegacia era o 16º DP. O delegado Cidade era o plantonista no dia do crime na 16ª DP. E o Antônio Serrano, que era ex-delegado, ele disse que tinha passado na delegacia somente para buscar ali uma chave, né, que ele tinha ido lá buscar essa chave, que ele estava lá na delegacia quando chegou um comunicado informando que havia um carro abandonado no Recreio dos Bandeirantes, próximo ao condomínio Rio Mar. E os relatos é que na época o local era muito esquisito, muito escuro, um local ermo, né, um matagal ali próximo a esse condomínio. E o Antônio Curado, um morador do condomínio, diz que o local ele era meio que abandonado ali, né? Era bem esquisito e não tinha nada ali. Era só a rua que dava para o condomínio e do lado um grande matagal escuro. E há um relato de uma moradora daquele condomínio, a Mônica da Silveira. Tanto a Mônica da Silveira como esse Antônio Curado, eles moravam no condomínio que ficava ali, próximo àquele matagal e àquela rua, aquele local esquisito, né? O Antônio Curado era como se fosse ali uma espécie de síndico do local e, e a Mônica da Silveira era uma moradora do local. E ela diz que naquele ano já tinha acontecido um assalto ali bem próximo, né, do condomínio, e por conta disso o delegado ele havia orientado os moradores da região ali que ligassem para a polícia sempre que vissem alguma movimentação suspeita, né? Alguém suspeita, alguma coisa suspeita ou estranha. Então, eles já tinham em mente isso, né? Que por ter acontecido um assalto ali próximo, o delegado tinha orientado ali todos os moradores do condomínio que se vissem algo suspeito por ali, ligassem para a polícia. E essa moradora, a Mônica, ela diz que o seu pai, Hugo da Silveira, estava na cidade para visitá-los.
O Hugo da Silveira, ele era advogado e empresário, e ele estava no carro dele com os netos, indo para o condomínio onde morava sua filha. E o caminho que se faz ali é o seguinte: você sai da Avenida das Américas e pega a rua, essa rua que dava no condomínio. E quando ele passa ali, ele vê dois carros estacionados, encostados no meio-fio, um bem atrás do outro. Ele percebe que não tinha ninguém nos carros e acha aquilo suspeito, né? E aí ele vai até o condomínio, deixa os netos e decide retornar para anotar as placas dos carros. Quando ele volta ali, os carros estão, né, ainda lá no local, e primeiramente ele anota a placa do carro de trás, depois vai mais à frente, faz o retorno e então anota a placa do carro que estava na frente. Um amigo ia dirigindo, né, ele voltou com uma pessoa que ia dirigindo o carro e ele no banco do carona anotando as placas. O carro da frente era um Escort e o carro de trás era um Santana. E aí, na hora que ele faz esse retorno para anotar a placa do Escort, ele percebe que tem duas pessoas no Santana, o carro que estava atrás. Hugo diz que consegue identificar no banco do carona uma mulher e percebe que o motorista era um homem. Então ele naturalmente imagina que ali é um casal, né, que está ali namorando, que veio cada um com um carro, e aí volta para o condomínio e avisa a algumas pessoas sobre aquilo. Só que aí, achando aquilo ali muito estranho, o Hugo da Silveira volta no local com o Antônio Curado. Eles decidem voltar novamente para ver, né, os carros ali, achando aquilo ali muito estranho, aquelas duas pessoas ali, eles não conseguiram deixar para lá. Já tinham anotado a placa, o Hugo da Silveira, mas eles decidem retornar no local. E o Antônio Curado diz que quando eles voltaram, já não tinha mais os dois carros. Só estava um carro parado lá, que seria o Escort, e esse Escort era o carro do Raul Gazola. Vocês lembram, né, que a Dani andava nesse carro, né, que eu expliquei lá, que era um carro que eles usavam, a Dani costumava ficar com o carro e ele utilizava uma moto, né, uma motocicleta. Então, esse Escort seria o Escort deles. E o Antônio diz que buzinou para o carro, né, buzinou ali, não tinha ninguém no carro aparentemente. E aí eles voltam para casa e decidem ligar para a polícia. A polícia é acionada e vai até o local. E o policial que está ali, ele vai guarnecer o local, né, até que outras viaturas cheguem e tal. E aí esse policial, ele decide adentrar um matagal. O carro está encostado ali numa rua muito escura, bem colado no meio-fio, e do lado esquerdo é um matagal. E ele entra nesse matagal para se precaver, né? Ele sendo um policial, ele sabe que pode ter alguém ali, podia ter alguém armado ali e pegar ele desprevenido, né? Então ele vai e entra no matagal. Ele vai entrando no matagal e de repente ele tropeça num cadáver, que era o cadáver de Daniela Pérez. O Raul Gazola, ele disse que retornou para o seu apartamento, né? Isso daí já é tarde da noite. E quando ele chega no prédio, o porteiro do prédio aborda ele e diz o seguinte: ó, tem um policial da 16ª DP que veio aqui e ele deixou o recado para o senhor ir até a delegacia. E aí o Raul vai até a delegacia, né? E ao chegar lá à delegacia, ele ficou logo procurando o carro no estacionamento, o carro que estava com a Dani, né? Não viu o carro e foi até o delegado.
E ele diz que se apresenta, ele diz, ó, sou esposo da Daniela, e pergunta se ela está ali na delegacia. O policial então pergunta a Marilu, que estava, né, com o Raul ali, se ela é a mãe da Daniela. Ela diz, não, eu sou uma amiga, mas eu faço papel da mãe dela na novela. Então, o delegado pede para conversar com a atriz Marilu Bueno a sós. Então, amigos, para a gente continuar entendendo toda a situação, o Raul Gazola tinha ido à casa da Marilu Bueno para perguntar a ela se ela tinha visto a Dani, né? Então, quando eles retornam de lá, Marilu vem com ele para o apartamento do Raul, recebe a informação dada pelo porteiro de que um policial tinha ido lá, que deixou o recado de que ele fosse à delegacia. Ele vai junto com a Marilu Bueno, a delegacia já imaginando que a Daniela estava ali. Ele chega na frente da delegacia, no estacionamento, procurando o carro, não vê o carro, e quando ele se apresenta e fala com o delegado, o delegado diz que quer conversar com a Marilu Bueno. A princípio ele acha que é a mãe da Daniela Pérez. Ela diz, não, sou a mãe só na novela, sou uma colega de trabalho. E ele pede para falar só com a Marilu Bueno. Ele não fala diretamente com o Raul Gazola. E o Raul, ele não entende aquilo, né? Ele se exalta um pouco, ele diz que se exalta um pouco, né? Porque ele queria saber ali alguma coisa, mas o delegado pede para que ele se acalme e entra com a atriz Marilu Bueno na sua sala. Então, o Raul fica sem entender ali, né? Por que ele quer falar só com a amiga? Eu sou o esposo, porque o delegado pede para ele se acalmar, pede para ele esperar e chama a Marilu Bueno para entrar na sala dele. O policial que havia encontrado o carro, fala com o Raul Gazola e diz que foi ele que encontrou o carro, e sem saber ainda que o Raul não tinha nenhuma informação sobre o ocorrido. O policial que tinha achado o carro lá, o primeiro policial que chegou lá, foi ao encontro do Raul e diz, olha, foi eu que encontrei o carro e tal. Ele não tinha ali, eu fiquei imaginando isso, tenho quase certeza disso, que o policial não sabia ali que o Raul não tinha nenhuma informação sobre aquele achado ainda, né? E aí, quando ele fala com o Gazola, o Raul diz, né, como assim? É você que encontrou o carro dela? E cadê ela? O que foi que aconteceu com ela? E no relato do Raul, ele diz que o policial meio que faz uma cara assim, meio já sem querer falar mais, né? E meio que como se percebesse ali naquele momento que o Raul não sabia de nada ainda. E ele diz que não sabe onde está a Daniela. Ele não diz nada para o Raul Gazola nesse momento. E aí, quando ele não fala nada, e quando o policial diz que não sabia onde estava a Daniela, o Raul Gazola diz que naquele mesmo momento imaginou que ela tinha sido sequestrada. Então, achando que ela tinha sido sequestrada, ele logo em seguida pede para ligar para pede para fazer uma ligação, né? E liga para a Glória Pérez, né? Para a mãe da Daniela. E ele já diz logo para a Glória que a Dani tinha sido raptada. A Glória Pérez, ao saber da notícia, liga novamente para o Guilherme de Pádua, né, pois lembrava, né, daquele tal grupo de fãs que ele tinha, que ele disse que estavam tirando fotos com eles na saída das gravações e tal, imaginando que, se fosse esse realmente o caso, então talvez os sequestradores eles poderiam estar ali, entre aqueles fãs observando a Daniela. Então, quando ela liga de novo, ela diz, né, olha, o carro que a Dani estava, ele foi encontrado, e dizendo que alguma coisa tinha acontecido, né, a Glória também não sabia de nada, sabia só do carro, né, a Glória diz que a resposta instantânea do Guilherme de Pádua foi o seguinte, ela saiu sozinha. E a Glória Pérez diz que ele não perguntou nada, né,
onde tinha sido, onde o carro tinha sido encontrado, em qual local, etc. E a Glória Pérez diz que só depois percebeu como foi estranha, né, aquela resposta dele e como ele havia dado tanta bandeira ali naquele momento, mas ela, por estar preocupada, desesperada, não percebeu, né, naquele momento. Então a Glória Pérez, atordoada, impaciente, ela desliga o telefone e liga para uma amiga, a Sandra Regina, e diz: olha, liga por favor para o Guilherme e vê se ele passa, se você consegue arrancar alguma informação sobre o grupo de fãs, porque na cabeça dela, ela estava ali meio que impaciente, né? Então ela meio que pede para uma pessoa fazer isso. Olha, vê se ele te fala sobre esse grupo de fãs, porque na cabeça da Glória Pérez, esse grupo de fãs, alguém estava ali no meio e alguém que estava ali tinha se passado por fã para sequestrar ela. E aí a Sandra Regina vai, liga de novo para o Guilherme de Pádua mais uma vez, e aí uma mulher atende e diz que ele tinha saído, né, tinha ido comprar um remédio na farmácia, uma coisa assim, e a Sandra Regina diz que eles estão muito preocupados porque a Dani não estava aparecendo e tal. E aí a mulher responde o seguinte: ó, a gente não sabe de nada, certo? Mas quando souberem de alguma coisa, vocês digam, vocês ligam, porque eu e o Guilherme, a gente está muito preocupado com a Dani também. Então, quando vocês tiverem, a gente não sabe de nada, mas quando vocês tiverem alguma notícia, por favor, digam pra gente, porque eu estou preocupada e o Guilherme está também muito preocupado com ela. E o Rodrigo, né, o irmão, ele diz também o seguinte, que ele disse que começou a chegar notícias, né, ali já bem tarde da noite, e num primeiro momento essas notícias diziam que o carro tinha sido achado perto de um matagal, e depois a notícia era de que no matagal havia sido encontrado um corpo, que não se sabia de quem era esse corpo, e aí nesse momento todo mundo já estava ali meio que desesperado, pirando e tal. E aí aquele tio da Daniela, né, o Saulo Ferrante, ele diz que conseguiu uma informação de onde o carro da Daniela tinha sido encontrado. Ele diz ali que conseguiu essa informação, ele diz que sabia onde era o local, e aí ele vai para o local. O Raul Gazola, vocês lembram, ele está lá na delegacia, ele ligou para a Glória Pérez, achando que ela tinha sido sequestrada e tal. Só que ali, enquanto ele está ali aguardando a Marilu Bueno, ela sai da sala do delegado e ela se aproxima do Raul Gazola e diz: Raul, você tem que ser muito forte. Mas a Dani, ela não está mais aqui conosco. E aí o Raul diz que se desespera ali naquele momento, né? Naquela hora ele pergunta: como assim? Como assim ela não está mais aqui com a gente? E aí nesse momento ele diz que ele correu pro policial, né? O policial que tinha falado com ele, o cara que tinha achado o carro. E o Raul Gazola disse que começou a perguntar para ele, né? Olha, o carro, como é que tá o carro? Né? O carro estava amassado, o carro tinha capotado, o teto do carro estava amassado. E ele disse que o policial dizia não, não, sempre dando resposta só não. E então a ficha de Raul Gazola cai e ele imagina: mataram minha mulher, cara. É o que diz Raul Gazola quando ele percebe que o carro foi encontrado, mas que o carro não tinha sido encontrado num cenário de acidente. Então a ficha dele caiu aí, né? Que ela só podia ter sido morta. E aí ele começou a perguntar onde ela estava, onde é que ela estava, né? Desesperada, eu quero ver minha mulher. E o policial: não, o senhor não pode tocar ela. Ele diz: mas eu não vou tocar nela, eu só quero ver ela, eu preciso ver ela, eu preciso ver minha mulher. E aí ele foi, o Raul Gazola, com o Rodrigo, o irmão, né?
E o Rodrigo diz, né, que lembra, né, que aquele local ali, quando eles chegaram, né, local muito esquisito, um local ermo, escuro, realmente assustador o local. E o tio, né, o Saulo Ferrante, vocês lembram que ele diz que conseguiu uma informação de onde o carro da Daniela tinha sido achado, né? E ele chegou lá no local, conseguiu encontrar lá, conseguiu encontrar o local, né? Ele foi junto com o seu pai lá e ele disse que quando chegou lá só havia uma viatura, ou seja, que a gente já entende que o tio da Daniela, o Saulo Ferrante, da família, ele foi o primeiro a chegar. Ele junto com o pai dele. E quando ele chega, só tinham 2 PMs lá e nada mais. E aí o Saulo Ferrante ele se identifica para os policiais, né, como um médico, como tio da garota que estava sumida. E o guarda então, com a lanterna, ele ilumina ali o matagal e vai guiando o Saulo até o corpo. Antes de chegar no cadáver, o Saulo pisa em uma chave, né? Ele diz que sente, ele escuta o barulho, ele diz, olha, eu pisei num chaveiro. Mais à frente, o PM coloca a luz no rosto de Daniela Pérez e Saulo, quando vê, não se contém e salta em cima do corpo e diz que lembra de como o corpo já estava gelado. E ali naquele momento ele diz que percebeu, né? Já estava morta. A sua sobrinha Daniela Pérez estava morta. Rodrigo, irmão da Daniela, ele chega ao local junto com o Raul Gazola, vocês lembram, né? Que eles foram juntos para lá. E o Raul diz que ele sai desesperado, né? Aos prantos. Ele entra ali no matagal e quando vê o corpo da esposa, ele para e fica olhando, atônito, né? E segundos depois, ele volta até onde está o Rodrigo, o irmão dela, que ele não entrou, o Rodrigo não entrou junto no matagal com ele, e diz, palavras do Raul, não é a Dani. E o Rodrigo, naquele momento, ele acha que o Raul está falando que era outra pessoa. Ele acha que o Raul estava falando que não se tratava da Dani, que era uma outra pessoa. Ele acredita naquilo por um rápido instante. Mas aí o Raul, vendo que o cunhado tinha entendido errado, ele completa. Desculpa, irmão. É o corpo da Dani que está ali. Mas agora é um corpo sem vida, que foi da Dani. E o Raul, ele diz que naquele momento ficou nítido para ele que as pessoas têm alma, né? Que a gente tem alma. A Glória Pérez, ela diz que o trajeto entre a delegacia e o local onde o carro estava ficou muito marcado para ela, né? Quando ela se locomovia para lá. E ela lembra, né, que estava ali o tempo todo falando pro amigo que levava ela no carro, e ela dizendo, não é ela, não pode ser ela, não é a Dani. Ela era conhecida, se fosse ela já saberiam logo. E durante todo o trajeto ficava pensando e crendo que ela tinha sido, na verdade, sequestrada. A Glória Pérez diz que lembra ao chegar no local, né, que o carro foi parando, ele nem parou direito, o carro foi parando e ela já olhou ali para dentro do matagal. Eu não entendi nesse momento se o tênis da Daniela Pérez estava fora do pé dela ou se já dava para ver os pés ali do corpo, né, de onde ela parou, de onde o carro ia parando. Mas ela diz que reconheceu o tênis. Quando o carro ia parando ainda, ela já olhou e já reconheceu o tênis da Daniela. Então ela já salta do carro, antes do carro parar, e ela corre para dentro do matagal, em direção ao corpo. E ela diz que foi se aproximando, e à medida que ela vai se aproximando, a imagem do corpo vai ali ficando mais nítida, né? Mais clara, e lembra apenas
de ter visto o delegado ali do lado, né? Ela disse que não viu mais ninguém, ela disse que só consegue lembrar do delegado ali do lado do corpo, mais ninguém, e ela olhando para o corpo. Quando ela chega bem em frente ao corpo, a vontade que dá é de gritar e dizer, levanta, né? Quando ela percebe que era a Daniela Pérez, ela diz que dá essa vontade, poxa, levanta daí. E aí ela se aproxima mais ainda a ponto de encostar a mão ali no cadáver da filha e diz que sente naquele contato, né, a frieza do corpo, né, e ela lembra, né, como é horrível esse contato com a morte. E ela continua, né, e diz que a sensação e a vontade que ela tem naquele momento é de recolher a filha e colocar no ventre de novo. E ali, naquela situação, é que você se dá conta de que depois que se tem um filho, você não consegue mais imaginar sua vida sem ele. E aí, essa parte realmente é bem difícil, é muito complicado você se imaginar ali na pele da Glória Pérez. E a Glória Pérez continua o seu relato, ela diz que lembrou ainda que pediu a permissão ao delegado para fechar os olhos da filha, né? Porque ela estava ali com os olhos ainda meio entreabertos, e diz que é uma sensação terrível fechar os olhos da própria filha. Depois daquele ato, a Glória Pérez diz que um vazio imenso lhe invadiu de tal forma que ela ficou ali como se estivesse anestesiada, sem rumo, tentando entender e acreditar que aquilo era realidade. Cara, agora vocês imaginam, cara, nessa situação, encontrar o corpo de alguém que você ama, no caso aí, uma filha morta num matagal. E são mostradas fotos do corpo da Daniela ali, né? O corpo dela está, o rosto, você percebe aquele rosto já bem pálido. Tinham golpes no pescoço, você não vê, mas você vê as manchas de sangue. E tanto a boca como os olhos, eles estão entreabertos, né? Ela está meio que virada, um pouco virada assim, com o rosto para o lado direito. E a imagem é bem chocante, cara. É bem chocante, assim, pelas fotos, que dirá para as pessoas que a amam, né? Para os familiares que a viram ali, né? No local ali ao vivo. Ali no local começa a chegar várias pessoas, né? Dentre amigos, familiares, a perícia, etc. O delegado diz a princípio que a Daniela tinha morrido com golpes de faca. E depois diz também que havia outro carro ali antes. A Glória Pérez, ela diz que num primeiro momento, ela e os familiares, né, e os amigos próximos, imaginavam que a Dani teria sido vítima de um roubo, né, de um latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte. Porque a Daniela estava com aquela quantia lá em dinheiro, vocês lembram, US$ 6.000, e a bolsa dela não foi encontrada no local. A polícia olhou dentro do carro, né, e ali no matagal, próximo ao corpo, ali na região, e não encontraram sua bolsa. O delegado responsável pelo caso, né, o delegado Cidade, ele vai até o condomínio ainda na madrugada ali, né, porque ele recebeu a informação de que um morador tinha anotado lá as placas do carro, né. O Hugo da Silveira desce, entrega um papel onde estava anotadas as placas dos dois carros à polícia, e o Hugo da Silveira, né, o cara que anotou as placas, ele também já prestou um depoimento ali mesmo, né? Ele já deu informações ali mesmo,
Ele diz que viu duas pessoas dentro de um dos carros, né? Repassa as características da mulher que ele conseguiu ver com mais clareza, né? Que ela estava no banco do carona e que era uma mulher ali de rosto redondo. E a atriz Cláudia Raia, né, amiga do Raul Gazola, ela disse que recebeu a ligação de madrugada, né, do Raul, pedindo que ela fosse lhe dar um suporte, né, porque a Daniela tinha sido assassinada. O Rodrigo, o irmão da Daniela, disse que estava na delegacia com o Raul e várias pessoas começam a chegar. E uma dessas pessoas é o Guilherme de Pádua e a sua família. Eles chegam num Santana azul. E o Rodrigo diz que lembra do Guilherme ir abraçar, né, e consolar o Raul Gazola. E o Raul Gazola disse que a primeira coisa que fez ao ver o Guilherme foi perguntar pelos fãs, né? Quem eram, né? Quem eram aquelas pessoas que estavam ali no estúdio aguardando para tirar fotos, porque na cabeça deles tinha sido alguém dali, né? Querendo saber quem eram as pessoas, queria saber alguma coisa e tal, e ficou ali perguntando insistentemente ao Guilherme. E naquele momento o Guilherme de Pádua ele responde que só tinham crianças ali, né, e que achava que aquelas pessoas que estavam tirando as fotos não tinha nada a ver com aquilo ali. O ator Alexandre Frota, né, amigo do Raul Gazola, ele disse que o Guilherme de Pádua se colocou à disposição dos familiares, cara, ali na delegacia, dizendo que qualquer coisa ligasse, né, telefonasse para ele se precisasse de algo, porque ele estaria ali à disposição para ajudar os amigos e familiares a passar por esse momento tão difícil. Que frieza, né? E a Cláudia Raia, ela diz também o seguinte, né? Ela diz que o Guilherme de Pádua ficou ali um pouco ali no local, meio que chorava, né? E ficava dizendo, meu Deus, que loucura isso, né? Como foi que fizeram isso logo com a Dani, né? A Dani era um anjo, a Dani não merecia isso. Isso a Cláudia Raia diz sobre o comportamento do Guilherme de Pádua ali, né? E ela disse que num determinado momento ele veio, abraçou ela, abraçou a Cláudia Raia, e ela diz que por algum motivo ela olhou assim meio que para o braço dele e percebeu uns arranhões ali no braço do Guilherme de Pádua. E ela disse que parecia com arranhões de unha de mulher, que aquilo chamou a atenção dela, mas ela guardou para si. A Glória Pérez diz que eles estavam ali, né, na delegacia, e num dado momento o delegado Cidade chama lá para dentro ela e mais alguns familiares. E aí eles vão para dentro lá da sala do delegado Cidade. E agora diz que ao chegar na sala do delegado, ele estava tipo com uma lista das pessoas que trabalhavam com a Daniela na novela. E ela disse que o delegado Cidade ia passando assim sobre o nome de cada um, né, como que fosse descartando os nomes deles, né, como suspeitos, né, uma lista ali de nomes, e ele passando pelos nomes, e ao chegar no nome do Guilherme de Pádua, ele para, olha para a Glória, e ela diz que naquele momento ela meio que se assusta, e antes de imaginar o que aquilo significava, o delegado Cidade começa a falar e diz o seguinte: não falem nada, não abram a boca, porque só posso entrar na casa dele às 6 da manhã. Não comentem nada com ninguém, pois se cair nos ouvidos dele, ele vai fugir e aí escapa do flagrante e ninguém consegue prender mais. Então, cara, essa situação, né, para a gente visualizar melhor, o delegado chama a Glória e mais alguns parentes, que imagino que tenham sido pouquíssimas pessoas ali, e ele tá passando ali pelos nomes, né, pela lista de atores que trabalhavam com a Daniela Pérez, e ele para no nome do Guilherme de Pádua. E aí ele já diz que o Guilherme de Pádua é um suspeito e que eles não abram a boca,
não falem, não deixe escapar aquela informação dali, aquela informação sair dali, pois só pode ir até a casa dele para pegar ele, para um depoimento e tal, às 6 da manhã. E aí, por que, né, que o delegado ele só pode adentrar, ele só pode prender ou apreender, levar o Guilherme de Pádua? Então, o motivo de o delegado só poder agir após as 6 da manhã é por conta de uma lei que diz que nenhuma residência pode ser adentrada pela polícia no período noturno e até antes das 6 da manhã. Então era por esse motivo. E por que, que o delegado já sabia sobre o Guilherme, né? Assim, tão rápido? Por causa da placa que foi anotada, né? Quando foi checado ali, eles souberam na hora de quem era o outro carro que tinha sido visto lá, onde o corpo de Daniela foi encontrado. Então, era motivo suficiente para levá-lo até a delegacia. E aí o dia estava amanhecendo e Glória Pérez e os familiares vão para o cemitério enfrentar o enterro. Glória Pérez fala da sensação de não se sentir parte do mundo. Ela diz que ali, vendo as pessoas na rua, vivendo, ela comenta, né, dessa sensação de estar do lado de fora da vida. A Glória Pérez diz que ao chegar, eles estavam ali arrumando o corpo da Daniela no caixão e diz que ficou o tempo todo ali do lado. Ela lembra de ficar o tempo inteiro com os dedos tocando o rosto da filha, como que se quisesse guardar a sensação de, de tocar a pele da Dani, né? De imprimir na própria pele aquela sensação, né? Aquele toque do rosto da filha. E a Glória Pérez diz que alguém pediu para ligar para o Guilherme de Pádua. A gente sabe, a gente tem em mente que só algumas pessoas, ela, a Glória Pérez e algumas pessoas da família sabem sobre a suspeita da polícia, do delegado em relação ao Guilherme de Pádua. A pessoa que disse, olha, vamos ligar para o Guilherme, porque ele disse que porque ele estava sofrendo muito, estava arrasado, né, que queria estar no enterro. E a Glória, ela ouve aquilo e aí ela fica pensando, né, ouvindo aquelas coisas. Mas aí ela vai decidir, diz que ligue, né? Lembrando, né, ela diz, não, pode ligar, né? Quando ela lembra que a recomendação do delegado, que o Guilherme não podia nem imaginar que a polícia já o considerava suspeito. Então, pensando no que o delegado tinha dito, ela diz, não, podem ligar para ele, liguem para ele. E aí a pessoa sai, liga pro Guilherme para avisar sobre o enterro, só que a pessoa volta e já diz para a Glória Pérez, ó, a polícia estava lá na casa dele. A Glória Pérez, ela diz que lembra que o Rodrigo, né, o irmão da Daniela, ele chegou próximo a ela e o caixão, mas logo saiu de perto. Né? A Glória então foi, pegou ele pela mão, levou ele novamente até o caixão e disse, olha, venha ver sua irmã. Ele vai, olha ali por poucos segundos e sai muito rápido de perto do caixão novamente. Né? Ela diz que ele não suportou ficar ali. E o Rodrigo, né, falando hoje em dia, ele diz, olha, eu sei que foi um erro, né? Ele diz que foi um erro não ficar próximo da irmã, né, ali ao corpo no velório, durante aquele momento difícil, né, e que considera também um erro, tipo, não ter entrado no matagal, ou seja, a forma com que ele lidou com a morte da irmã foi daquele jeito. Ele disse que hoje em dia ele se arrepende de não ter estado ali, né, de não ter participado ali, como a mãe dele, por exemplo, que teve que passar por tudo isso. O ator Eric Johnson, né, ele é muito amigo da Glória Pérez, ele disse que quando chegou
próximo ao caixão e viu a Glória do lado ali, né? Ele disse que tentou imaginar a dor que ela estava sentindo, né? E tirou ali forças, não sabe de onde, para poder se solidarizar, principalmente por conta da Glória Pérez, né? Que era a mãe. E ele comenta, né? Ó, a mãe aqui de todos nós é a que está pior. Ninguém sabe como é que está a cabeça da Glória Pérez nesse momento. Então ele diz que vai até o corpo ali, olhar e ficar do lado em solidariedade à Glória Pérez. Porque para eles era muito difícil, né? O Eric Johnson ele disse que era amigo da Daniela, da Glória, né? E que a Daniela Pérez era uma pessoa incrível, uma pessoa muito generosa, meiga. Então, ele dizia que era muito difícil chegar ali do lado do caixão e ver a Daniela Pérez no caixão, o Eric Johnson, mas ele disse que enfrentou isso, né, em solidariedade à mãe, a Glória Pérez, que estava muito pior do que todo mundo ali, né? E aí há mais um relato emocionante da Glória Pérez, ela confessar, né, ela diz que em desespero, ela diz que orava ali, né, só para ela, e pedia para Deus, pedia para seres interplanetários, para que o tempo voltasse. Então, ela disse que naquele momento ela ainda não se conformando, né, com aquele momento trágico de perda da filha, ela disse que pedia muito, com muita força, que algo mudasse, que revertesse ali a situação da sua filha, para você ver o quão desesperador para uma mãe aquela situação, né? E a Glória Pérez, ela lembra também que o cemitério estava lotado, né? Abarrotado de gente e que continuava chegando, né? Chegando mais gente. Alguém próximo a ela pegou e disse: olha, eu acho que é mais seguro antecipar o enterro porque tem muita gente aqui. E a Glória Pérez, ela disse que não queria, né? Não queria antecipar, ela queria ficar ali próximo o maior tempo possível, né? Perto da Daniela ali, ela não se conformava ali em enterrar a filha, ela queria ficar o maior tempo possível ali. Só que aí teve um momento que não dava mais, né, para segurar, e um momento muito emocionante também ali, muita gente, uma multidão, muita gente perto ali do caixão, né, já no cemitério. Eles rezam Pai Nosso, rezam Ave Maria, todo mundo junto, e ao som do aplauso de uma multidão, né, que estava no cemitério, a Daniela Pérez é enterrada às 17 horas, e o caixão estava coberto com uma bandeira de uma escola de samba, porque ela ia desfilar no carnaval seguinte na Caprichosa de Pilares. Ali, logo após o enterro, a multidão ali, parte da multidão ensaiava o coro de Justiça, Justiça. E aí, após o enterro ali e muitas pessoas saírem do cemitério, o Alexandre Frota, né, amigo do Raul, ele diz que a mãe do Raul Gazola chega para o Alexandre, e diz o seguinte: você não vai acreditar, a polícia já sabe quem matou a Daniela Pérez. E aí, isso foi a mãe do Raul Gazola dizendo para o Alexandre Frota. Ela disse para o Alexandre Frota primeiro, e aí a gente entende que já era para preparar o Raul Gazola para dizer, né? Vocês lembram que eles eram todos conhecidos ali, né? Ia ser um grande choque. E aí eles vão contar para o Raul Gazola quem era o assassino de Daniela Pérez. E o Frota, ele diz que as pessoas saíram, né, da capela, e aí eles fecham a porta, e aí quando o Frota fala eles, são alguns amigos ali, os colegas, né, de profissão, atores, amigos que estão ali ainda na capela, só eles, né, com as portas fechadas. E o Frota diz o seguinte:
O Raul Gazola estava sentado numa cadeira, né, de cabeça baixa, chorando muito ainda, claro. E o Alexandre diz que chega, fica em frente a ele e meio que o abraça, né? Abraçou assim ele. Enquanto mais 3 homens também ficam ali do lado do Raul Gazola. Eles se aproximam, ficam um atrás dele e os outros 2, cada um de um lado ali, meio que com um braço aqui perto dos braços do Raul Gazola. E esses caras eram só caras grandes, né? Um deles, inclusive, era o Tony Tornado. Tinha ficado aqui nas costas do Raul Gazola, aqui, meio que fazendo uma massagem nas costas dele, mas já preparado ali para, se precisar, segurar ele ali, porque ninguém sabia como ele reagiria quando ele soubesse da informação. E os outros eram, um era o Fábio Assunção, e o outro o Maurício Matar. Então estavam 4 caras grandes ali do lado do Raul Gazola e o Alexandre Frota vai contar para ele quem era o assassino. E aí o Alexandre Frota não conta, ele pega e chama a Dona Norma. A Dona Norma era a mãe do Raul Gazola e pede para ela contar. E a Dona Norma chega em frente a ele e fala: filho, a polícia já sabe quem matou a Daniela. Foi o Guilherme de Pádua. Ele levantou com os 4 caras segurando ele. Né? O Fábio Assunção diz que eles grudaram ali no Gazola, mas não dava para segurar ele. Né? Ele tamanha a fúria ao ouvir aquela notícia. A Cláudia Raia também estava ali, né, próximo, e ela lembra que o Raul Gazola começou a gritar, né, gritar absurdamente ali de forma louca. Ela lembra que o Raul Gazola gritava ali dentro da capela. A Marcela, produtora, diz que ele ficou totalmente fora de si, ele começou a quebrar ali coisas que tinha dentro da capela. Vocês imaginam aí o ódio que o cara sentiu no momento. E o Maurício Matar diz que lembra também dos gritos, né? Os gritos do Raul, o ódio, né, dele, ao lembrar que o Guilherme de Pádua teve a cara de pau, né, de ir na delegacia, de cumprimentar, de prestar condolência lá e etc. E aí o Alexandre Frota lembra, né, que após ali todo aquele desabafo dele, aquela explosão de sentimentos do Raul Gazola, o Raul vai, cai no chão e fica ali bem encolhido ali, né, naquela posição fetal, né, depois dele colocar ali todos aqueles sentimentos para fora, ele cai ali no chão e ali mesmo ele fica por um bom tempo. E o Raul Gazola falando sobre o episódio, né, ele fala que a primeira coisa, né, que veio na cabeça dele quando ele recebeu a informação foi o seguinte, ó, eu vou mastigar o pescoço desse filho da puta. Palavras do Raul Gazola. E ele diz que ficou com muito ódio, né? Obviamente não tinha como não ficar, né? Que ali naquele momento, né? Naquela situação, era inevitável não sentir ódio. E o Raul diz também que depois, mais calmo, né? Começou a imaginar que naquela história toda tinha mais alguma coisa. Né, tinha mais algo a ser descoberto. Ele diz que o crime ali, como foi, né, ele tinha alguma coisa muito macabra por trás de tudo. Isso que foi o que veio depois na cabeça do Raul Gazola. E realmente tinha. Então é isso, amigos. Essa é a primeira parte, né, desse caso aí que chocou o Brasil. Em 1992, já praticamente 30 anos atrás, e na semana que vem a gente volta com a segunda parte, e aí talvez eu já saiba se a gente terá 2 ou 3 partes. Isso é um material com uma duração muito grande, então na próxima semana, na segunda parte, eu já vou dizer para vocês se será a segunda parte e a parte final ou se teremos uma terceira parte, tá? Eu agradeço a vocês sempre, né, para vocês que estão curtindo, para vocês que continuam escutando aqui o nosso podcast e peço sempre também que vocês compartilhem o podcast
e compartilhem o Instagram do Crimecast, que é Crimecast_podcast. Até a próxima semana. Valeu!